Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando eu te encontro, mas espero que te encontre bem. Bom, este é o último livro, a última parte da análise parcial do livro Guerra e Paz, parte final, então a parte 4. Estou terminando de fazer as análises agora. Eu voltei também um pouco nas análises antigas para revisitar um pouco os comentários que eu já tinha feito, as análises que já tinham sido elaboradas para vocês, para fazer o fechamento do livro agora. Bom, de novo fiz a divisão em tópicos, que eu acho que faz mais sentido para a gente aqui, não seguir a ordem do livro, mas seguir uma ordem diversa. Eu queria começar pelos personagens. Tá? O livro, tá na parte final, então ele começa a encaminhar, digamos assim, a vida dos personagens. O autor, ele junta o Nikolai Rostov com a princesa Maria Bolkonsky, né? Vamos lembrar, a princesa Maria perdeu o pai e o príncipe durante a guerra, o príncipe, inclusive, que ia começar uma relação com a própria Natasha Rostov, mas ele acabou morrendo nesse meio tempo, então eles não ficaram juntos. A princesa Maria é a única restante da família Bolkonsky, né, com um patrimônio importante, que vai se juntar com o Nikolai Rostov, também um dos poucos sobreviventes da família Rostov. Vamos lembrar que o Petya Rostov morreu, salvo engano, o conde Rostov também em algum determinado momento morreu. Tinha ainda a Natasha Rostov e o Nikolai. Eu acho que o Nikolai é Rostov, agora fiquei na dúvida, mas eu acho que sim. A condessa Rostov, ela vai ficar mais velha já, vai entrar em alguns quadros de tristeza profunda pela perda do marido e pela perda do filho mais novo, né? E bom, falando um pouquinho mais do casal Pierre e Natasha, que é assim que termina o livro, inclusive. Pierre passou o livro inteiro sozinho. Na verdade, ele tinha um casamento com a Helene, né, que era lindíssima desde o início das inscrições do livro, ela encantava todos, mas pelo visto no casamento com Pierre o deixava muito infeliz, né? Não se amavam. Ele muitas vezes lamentou a decisão, foi meio impulsiva ali, foi pouco refletida, digamos assim. Termina com a Natasha Rostov e eles terminam muito bem. É um casal bonito que fica, e tem uma passagem muito bonita que eu salvei aqui na página 1390 para apresentar para vocês, que eu acho que inclusive me lembrou um pouco do estilo de Saramago quando fala quando fala e brinca, né, com a vida em casal, os dois os parceiros, digamos assim, se engalfinhando, como diria minha mãe. E o trecho é assim, ó. Natasha é cômica, pois ela o mantém debaixo do tacão de sua bota. O mantém quem? Pierre. Mas, quando a questão envolve algum raciocínio, ela não tem palavras próprias. Pega as palavras dele e repete, acrescentou Nikolai, cedendo à tendência inexorável que nos incita a criticar as pessoas mais queridas e mais próximas. Aqui também, veja, ele está falando que Nikolai faz essa crítica, digamos assim, a Natasha e ao casal Pierre e Natasha, mas junto o Tolstói faz um comentário ímpar também sobre a natureza humana. Veja, qual? Cedendo à tendência inexorável que nos incita a criticar as pessoas mais queridas e mais próximas. E ele continua. Nikolai esquecia que aquilo que ele dizia a respeito de Natasha podia ser dito, palavra por palavra, a respeito dele em relação à esposa. Esposa, no caso, a princesa Maria. Então, assim, acho que é um trecho bem interessante, assim, sobre a dinâmica dos casais do livro, assim, que achei bonito, achei um trecho relevante para ser trazido para cá. Bom, continuando na questão dos personagens, né, eu falei a velhice da condessa Rostov, ela foi muito marcada, em especial, pela morte do filho mais novo, do Petya Rostov. E aí, com esse trecho, eu gostaria de voltar para um tema que é muito recorrente, que aparece em todas as análises parciais, né, aqui não poderia ser diferente, que é o tema da brutalidade da guerra e também da ambivalência da guerra. Porque, veja, na página 1245, a gente tem a passagem que trata do sentimento do Petya Rostov frente à guerra. Ele quis ir para a guerra, ele era muito mais novo, ele não precisava ter ido para a guerra, mas ele quis se apresentar, ele quis ingressar no exército.
E aí a narração é a seguinte: desde a sua promoção a oficial e, sobretudo, desde seu ingresso nas tropas ativas, com as quais participara da Batalha de Vyázma, Petya estava sempre num constante estado de felicidade e de empolgação, desde na guerra, por ser agora um adulto, e numa constante e fervorosa ansiedade para não perder nenhuma chance de se comportar como um verdadeiro herói. Veja, ele estava contente com a situação da guerra, e por que ele estava contente com a situação da guerra? Porque ele achava que lutando na guerra ele era adulto, né? E é um argumento, enfim, possível. E o que me faz lembrar, inclusive, da análise que eu estava vendo agora, acho que é, se não me engano, da segunda parte do livro que eu fiz a análise, que falava o seguinte: olha, os soldados, eles não estavam pensando na tragédia da guerra, em como o dia tinha sido sangrento, como eles tinham perdido amigos. Não, eles estavam pensando em qual ia ser o espólio da guerra, o que eles iam conseguir saquear ali do lugar que eles estavam. Estavam pensando no próximo tesouro, na próxima casa que eles iam furtar após a guerra. Então, assim, muito uma lógica de ganho pessoal, né, que isso aparece bastante aqui, a lógica do macro e também o ganho pessoal dentro da guerra. E é aqui, de novo, né, não é exatamente um ganho pessoal, mas é uma introspecção do personagem Petya, que ele está participando da guerra, que é macro, mas olhando para si. Porque, veja, ele estava feliz e empolgado por ser agora um adulto. Não importava a tragédia da guerra. Não? Agora ele era adulto. Bom, de um lado, a felicidade do Petya, né, enfim, os ganhos pessoais, e do outro, como eu sempre trago, a brutalidade e o terrível da guerra, né? Esse trecho foi na página 1245, 1, 2, 4, 5. Agora vamos primeiro para 1234, um pouquinho antes, que fala do modo como eles estavam tratando os prisioneiros, né? Olha só. A chamada Guerra de Guerrilha teve início com a entrada do inimigo em Smolensk, no caso dos franceses, né? Smolensk é uma cidade russa. Antes que a guerra de guerrilha fosse oficialmente assumida por nosso governo, milhares de pessoas do exército inimigo, saqueadores, retardatários, soldados desgarrados em busca de comida, foram aniquiladas por cossacos e por mujiques que espancavam essas pessoas da mesma forma inconsciente como cães matam a dentadas um cão atacado pela raiva. Denis Davidov, com o seu faro russo, entendeu antes de qualquer pessoa o significado desse terrível sarrafo que, sem querer saber das regras da arte da guerra, aniquilou os franceses, e cabe a ele a glória de ter dado o primeiro passo para legitimar esse método de guerra. Veja, isso é absolutamente brutal, né? Assim, é evidente que o texto aqui está escrito e que eu estou narrando oralmente para vocês, mas tenta imaginar a seguinte cena: que espancavam essas pessoas da mesma forma, e agora da mesma forma inconsciente, e agora constrói essa imagem como cães matam a dentadas um cão atacado pela raiva. Veja, é evidente que isso aqui é um livro, estou narrando de forma oral, mas essa imagem, ela constrói uma força, ela dá uma força muito grande para o texto. É uma imagem muito brutal, é uma imagem terrível propriamente, né? Foi uma palavra que nas outras análises eu percebi que usei bastante para descrever, e realmente, assim, é terrível, é absurdo, é brutal, são palavras que vão se repetir muito aqui. Acho que qualquer um que fizer uma análise desse livro. E depois, um pouco mais para frente, aí, em outro trecho, na página 1295, trata da miséria do final da guerra. Daí também, uma imagem que é muito forte. Acho que tá aí um ponto muito específico do que é o texto do Tolstói. Apesar de não ter frases, na minha humilde e singela opinião, não constrói frases tão bonitas como constrói o Saramago, tão notáveis. Por outro lado, as imagens que o Tolstói evoca com a construção do texto dele, essas sim são ímpares, são brilhantes, né? Sobretudo, as imagens de descrição do sentimento dos personagens. Então, se você voltar na análise 3,
né, da parte 3 que eu fiz, então imediatamente anterior a essa aqui, e forem para a cena da Natasha e do príncipe Andrei Bolkonsky morrendo, ela nota no olhar dele no leito de morte um olhar frio, quase desdenhoso da morte que se aproximava dele. E ela se assusta. A construção da imagem da cena, assim, a gente se imaginando como terceiro dentro daquele mesmo quarto, vendo Natasha olhar com horror o príncipe e o príncipe devolver com frieza o olhar da Natasha, que inclusive se amavam, né? Então é uma pessoa amada vendo o objeto de amor morrendo, e o próprio objeto de amor, que também ama o observador, respondendo com frieza. A construção dessa imagem, pela maneira como o autor faz, é brilhante. E aqui, de novo, veja só. Tenta imaginar essa cena. Um grupo de franceses estava parado perto da estrada, e 2 soldados, o rosto de um deles estava coberto de chagas, rasgavam com as mãos um pedaço de carne crua. Havia algo de terrível e de animalesco no olhar esquivo que lançaram para os militares que passavam na estrada, e também na expressão malévola com que o soldado com as chagas no rosto, depois de olhar para Kutuzov, lhe deu as costas e prosseguiu em sua atividade. Veja, a força da imagem construída nessa cena é muito grande. E está aqui, eu acho que um grande mérito do autor. Ele constrói essas imagens muito bem. Essas imagens que tu consegue quase captar o sentimento das personagens. Veja, ele está com palavras descrevendo uma cena que te faz compreender o sentimento das personagens ali. É brilhante. É muito bem feito. Muito notável. Bom, com isso eu vou encerrar o capítulo, o subtópico também de brutalidade. Então já falamos dos personagens, já falamos da brutalidade da guerra. Eu queria passar ainda por outros dois grandes tópicos que eu separei. Filosofia e beleza, um deles, e o outro, história. Vamos para filosofia e beleza primeiro. História, para fechar o livro, tal como o autor quis. Também deixou, digamos assim, esse ponto da história mais para o final. Mais para o final não, na parte final mesmo, já no epílogo do livro. Então, sobre o subtópico de filosofia e beleza, eu separei 3 passagens. A primeira delas é super curta, e é um lamento pelo sofrimento dos inocentes. E é onde o autor ele vai escrever o seguinte, na página 1267, ele vai escrever o seguinte: a vida é tudo, a vida é Deus, tudo muda e se movimenta, e esse movimento é Deus. E enquanto existe vida, existe o prazer da consciência da divindade. Amar a vida é amar a Deus. O mais difícil e o mais sagrado de tudo é amar esta vida em seus sofrimentos, nos sofrimentos da inocência. Não, é um trecho filosófico, né? Eminentemente filosófico, que tem vários desses durante o livro, né? Acho que, salvo engano, em todas as análises que eu fiz, a 1, a 2, a 3 sobre o livro, eu trouxe essas passagens muito filosóficas também, para vocês também terem uma noção de como é que o autor escreve. Ele não se preocupa apenas em contar a história, mas também em trazer esses diálogos para dentro e trazer essas reflexões. Porque ele não elabora mais, ele não continua, mas veja, um leitor atento, nesse ponto aqui, né, respira fundo e pensa realmente, né? O mais difícil e mais sagrado de tudo é mais essa vida em seus sofrimentos e nos sofrimentos da inocência, na doença de uma criança, por exemplo. Né? Bom, seguindo, tem o trecho da página 1281, dessa edição daqui da Companhia das Letras, que eu salvei. Ele, na verdade, é um trecho duplo. Né? Ele começa na 1281, tem um pouquinho na 1282 e também na 1283, que está falando especialmente da dor da Natasha Rostov, pela morte do príncipe Andrei. E aí ele vai narrar o seguinte: mas quando que morre uma pessoa, e uma pessoa querida, experimenta-se então, além do horror diante do aniquilamento da vida, uma sensação de dilaceramento e de uma ferida espiritual que, a exemplo de uma ferida corporal, às vezes mata,
às vezes cicatriza, mas sempre dói e receia qualquer toque externo que a irrite. E aí segue. Alguns parágrafos depois. A permanente abstinência de palavras, a maneira cansativa e constante de evitar tudo aquilo que pudesse conduzir a falar sobre ele quem? O Andrei Bolkonsky, que morreu. As barreiras que encontravam em várias direções quando chegavam à fronteira do que não se podia falar, expunham de modo ainda mais claro e mais puro diante de sua imaginação aquilo que as duas sentiam. No caso, esse trecho aqui é quando está Natasha Rostov, apaixonada pelo príncipe Andrei Bolkonsky, e Maria Bolkonsky, no caso, irmã do príncipe, as duas juntas numa espécie de lamentação em conjunta. Né? E aí, na página 1283, acho que o sofrimento e essa questão da descrição da imagem que eu falei antes, que o autor utiliza muito bem, fica muito claro assim, o sofrimento da Natasha e como essa deve ser uma situação de muito pesar, né? Então, olha só, ele vai começar assim, um trecho um pouquinho mais comprido, mas vamos lá. Olhava para onde ele, príncipe Andrei Bolkonsky, falecido, tinha partido para o outro mundo. E aquele outro mundo no qual ela antes nunca havia pensado, que antes lhe parecia algo muito remoto e inacreditável, agora era algo próximo e mais afim, mais compreensível do que este mundo, e em tudo era ou vazio e destruição, ou sofrimento e humilhação. Natasha olhava para onde sabia que ele estava, mas não conseguia vê-lo senão como ele tinha sido aqui. Ela o via de novo como ele era nos Mityr, ou em Troitsa, ou em Yaroslav, cidades russas. Via o seu rosto, ouvia sua voz e repetia essas palavras, e também as palavras que ela mesma dissera para ele, e às vezes inventava para si e para ele palavras novas, que poderiam ter sido ditas naquela ocasião. Aí está ele na poltrona, em seu casaco de veludo, a cabeça apoiada na mão, magra e pálida, o peito terrivelmente afundado e os ombros erguidos, lábios fortemente comprimidos, olhos brilhantes, rugas saltam e desaparecem na testa pálida. Uma perna estremece rapidamente, de modo quase imperceptível. Natasha sabe que ele luta contra uma dor torturante. O que é essa dor? Para que a dor? O que ele sente? Como é a dor dele? Pensa Natasha. Ele percebeu a atenção de Natasha, levantou os olhos e, sorrindo, começou a falar. Uma coisa horrível, disse ele. E só ela pensando, imaginando. Veja, aqui ele estava morto já. É unir-se para sempre a alguém que sofre. É um tormento eterno. E fitou-a com um olhar perscrutador. Natasha via agora aquele olhar. Como sempre, ela respondeu antes de ter tempo de pensar no que ia responder. Disse, isso não pode continuar assim, não vai ser assim, o Senhor vai se curar totalmente. É um trecho que ele é muito dolorido. Né? Imagina, é uma pessoa que acabou de perder o par romântico e está agora sozinha, imaginando ele no quarto, revivendo os diálogos que teve com ele, imaginando novos diálogos possíveis, como se ele estivesse ali. Então, realmente, é uma cena que exprime bastante dor, né? E é belo. É belo não a cena em si, mas a construção da narrativa feita pelo autor. Né? É muito bonita essa construção, porque justamente consegue expressar todo esse sentimento por palavras. Né? Em 4 ou 5 parágrafos, ele já construiu toda uma cena super impactante, assim. De novo, né? A capacidade dele construir essas cenas e de invocar esses sentimentos é muito, muito notável. E, por fim, separei 2 trechos para terminar um pouco de melhor astral aqui, esse tópico. 2 elogios ao amor, que são feitos na obra, são vários, mas aqui eu separei 2, né? Uma passagem que diz assim: assim cicatrizou a ferida de Natasha. Olha só que estava sofrendo agora há pouco, aqui mais para frente. Assim cicatrizou a ferida de Natasha. Ela achou que sua vida estava acabada, mas, de repente, o amor pela mãe lhe mostrou que a essência de sua vida, o amor, ainda vivia dentro dela. O amor despertou e a vida também despertou. Olha só. Depois, na página 1336, novamente. Aqui já é um pouco diferente. A loucura de Pierre consistia em que ele não esperava, como antes, motivos pessoais, que ele chamava de virtudes,
para amar as pessoas, mas o amor enchia completamente o seu coração. E ele, ao amar as pessoas sem nenhum motivo, acabava encontrando motivos inquestionáveis para amar as pessoas. Olha só. 2 trechos muito bonitos. 2 elogios à loucura. Elogios ao amor. Dentro do texto. E aí, por fim, o tópico final é sobre a história, né? O livro, a análise anterior, que começa, inclusive, com o início deste livro aqui, né, que é a parte 2 do Guerra e Paz, o Tolstói introduz essa noção de um mecanismo histórico que guiaria, digamos assim, a decisão dos personagens. A decisão dos personagens não seria puramente fruto da liberdade deles, mas sim, de repente, desígnios de não necessariamente de um ser superior, porque ele não personifica esse ser, mas de leis gerais da história, digamos assim. Então vai dizer, olha, as coisas acontecem porque acontecem, não porque as pessoas assim quiseram, né? A despeito das ordens da guerra terem sido dadas da forma X ou Y, elas foram cumpridas da forma Z ou W, o resultado foi aquele esperado pelas ordens X e Y, e depois, em uma análise retrospectiva, tentavam dizer, não, realmente, mas Z e W eram necessários que acontecesse dessa forma para o resultado esperado. Não, as coisas aconteceram da forma que tinham que acontecer, né? Essa é a tese que o Tolstói constrói. Ele continua por esse caminho. Ele vai inclusive fazer uma crítica dura à razão, né? Na página 1343, ele vai escrever o seguinte: se admitirmos que a vida humana pode ser governada pela razão, a possibilidade da vida é aniquilada. Ele vai falar sobre a imprevisibilidade dos exércitos sobre as ordens, criticando, digamos assim, os historiadores que, em retrospectiva, tentam explicar, digamos assim, os acontecimentos. Ele vai dizer, olha só, assim, e é sobre tal fase da campanha, quando o exército, sem botas e sem casacos de pele, com provisões escassas, sem vodka, dormindo sobre a neve durante meses, num frio de 15 graus negativos, quando o dia tinha apenas 7 ou 8 horas de duração e o resto era noite, horário em que não se podia exercer influência da disciplina, quando as pessoas lutavam a cada minuto contra a morte pela fome e pelo frio, e assim estavam vivendo havia meses, a diferença do que se ocorre numa batalha, ocasião em que só por algumas horas as pessoas adentram o território da morte, onde não existe disciplina. Quando, em um mês, pereceu metade do exército, é sobre essa fase da campanha que os historiadores nos explicam como um general deveria ter feito uma marcha de flanco em tal direção, e outro general em tal direção, enfim, como outro general deveria ter se deslocado para tal lugar. Então aqui, veja, a crítica é muito forte, né? Assim, os historiadores vão dizer, que isso deveria ter sido feito aqui, que aquilo deveria ter sido feito. Você levar em consideração toda a contingência, toda necessidade, né, que existia nessas situações. E aí, por fim, o motivo pelo qual, inclusive, essa análise demorou um pouco mais, esse vídeo demorou um pouco mais para ser elaborado do que eu gostaria, nas últimas 40 páginas de livro, mais ou menos, já no epílogo, o autor ele vai fazer quase um ensaio, um curto ensaio, sobre os pensamentos deles sobre a história, né? E ele vai construir as teses opondo liberdade e necessidade, explicando como toda ação humana ela depende de liberdade, mas também de necessidade, para o fim, né, dizer, olha, na verdade não existem ações livres. Assim, ele faz comparação com as ciências biológicas, com as ciências astronômicas. Ele vai dizer, olha, o movimento dos planetas, por exemplo, a gente explica que os planetas giram em torno do Sol, mas tem uma força que faz eles girar aí que a gente não sabe exatamente o que é. A gente tenta explicar, mas não consegue descrever essa força vital propriamente. Ele vai dizer, olha, com a história é a mesma coisa, né? A gente tenta dizer que os generais tomam decisões, que as pessoas tomam decisões específicas que vão mudar o rumo da guerra, mas a verdade é que existe uma lei por trás de tudo que faz as coisas acontecerem como devem acontecer e a gente não sabe descrever. E por isso a necessidade, assim, o campo da contingência, ele acaba se sobrepondo ao campo da liberdade. Para o Tolstói, seria assim que a história deveria ser analisada, digamos assim, sem dar tanto foco para as decisões individuais, né? Sem tentar olhar para trás e dizer assim, não, mas realmente essa decisão aqui mudou tudo,
mas tentar entender a história como algo que tinha que acontecer da forma como aconteceu. Não sei se está correto ou se está incorreto, o fato é que essa é a opinião do narrador, e ele termina a história curiosamente, termina o livro curiosamente fazendo mexendo um pouco aí nas concepções de história e arriscando um pouco nesse campo do conhecimento. É isso, acho que agora está finalizada a análise inicial do livro Guerra e Paz, e era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Se tu ficou até aqui, muito obrigado e até a próxima análise.